Olá pessoal, espero que todo mundo esteja bem. Meu nome é Juliana, eu sou aluna de doutorado do Programa de Odontopediatria da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto. Hoje eu vou apresentar para vocês sobre o processo de formação do dente. Vou falar sobre as estruturas do dente, suas características, propriedades e sobre o mecanismo de formação do dente e do esmalte do dente. Então vamos começar. Então, quando o dente ele começa a se formar? A formação do dente tem início ainda na vida intrauterina, por volta da 6ª semana de gestação. E para a gente conhecer o mecanismo de formação do dente, é preciso a gente conhecer as estruturas que formam o dente. Então, o dente ele é composto pelo esmalte do dente, que seria essa parte mais externa. Abaixo dele tem a dentina e no interior a polpa do dente, que é onde contém vasos sanguíneos e inervação. Nessa foto da boca, é possível ver então a coroa do dente, que ela é formada pelo esmalte. E nessa radiografia a gente consegue ver a raiz, que ela não é possível ver na boca, diretamente na boca, porque ela fica dentro do osso, a raiz do dente. E a odontogênese é o nome do processo de formação dos dentes. Odonto significa dente, gênese formação. E a odontogênese ela é composta por 5 fases. Eu vou apresentar cada fase para vocês agora. O início da formação do dente ela se dá através da lâmina dentária, que é uma estrutura lá no feto e ela contém várias células indiferenciadas. São células que ainda não exercem funções específicas, elas têm a capacidade de se diferenciar, mas elas ainda não exercem nenhuma função. Então vai iniciar um processo de proliferação dessas células e elas vão fazer esse movimento para baixo da lâmina dentária, levando ela a fazer essa invaginação. Aqui tem fotos histológicas desse momento. Aqui as células indiferenciadas, aqui a lâmina dentária fazendo esse processo para baixo e as várias células se multiplicando. A primeira fase é chamada de fase de botão. Na fase de botão é marcado por uma intensa multiplicação celular. Então as células elas vão se multiplicando aqui no interior e externamente. Nessa foto histológica a gente pode ver então as células se multiplicando, a lâmina dentária e as várias células se multiplicando. Depois tem a fase de capuz. Na fase de capuz, as células elas começam a fazer a movimentação celular. Então elas vão crescendo para os lados, fazendo essas dobras. E no interior também vai haver uma intensa proliferação de células. Então nesse outro desenho esquemático a gente vê as células crescendo para o lado e aqui no interior. Aqui agora a foto histológica, as células então no interior, aqui no exterior, aqui no interior e a lâmina dentária contornando. Depois a gente segue para a fase de campana. Na fase de campana, aqui já está um pouco diferente daquela imagem anterior. O que aconteceu aqui? As células elas passaram por um processo de diferenciação celular. Então antes elas não tinham funções específicas. Agora elas se diferenciaram e elas vão exercer funções. Aqui tem as células que vão produzir o esmalte, no interior as células que produzem a dentina e aqui as células ainda indiferenciadas com a capacidade de diferencial. Além disso tem a definição da forma do dente, então como vocês veem elas já vão se organizando no formato que o dente vai ter e além disso elas foram isoladas. Então elas vão ficar em volta dessa bolsa protetora para proteger o dente até ele erupcionar na boca. Aqui é a foto histológica, então, aquela bolsa protetora toda em volta do dente e as células que vão produzir o esmalte e a dentina. Na fase de coroa, vai ser formada a coroa do dente. Então, aquelas células elas vão produzindo mais esmalte e mais dentina. E aqui as células indiferenciadas elas vão se organizando também para formar a raiz do dente, que segue então para a última fase da odontogênese, que é a formação da raiz.
Então, nessa porção aqui, essas células vão se organizando e vão crescendo até dar o formato da raiz do dente. Então, aqui a gente já tem todo o dente formado. Só que a raiz, ela só termina de se formar quando o dente ele erupciona na boca. Então, eu trouxe fotos de radiografias para vocês verem, em que aqui a gente tem os dentes de leite que estão na boca, normal, e os dentes permanentes, com a raiz incompleta ainda. Aqui até um dente que já nasceu, a raiz ainda não terminou de se formar, e é um processo que vai se dando aos poucos até completar totalmente seu fechamento e ficar nessa conformação. E terão 20 dentes descidos, que são os dentes de leite, e 32 dentes permanentes. Então, esse processo vai ocorrer para cada um deles. E os dentes permanentes, eles já vão ser formados. E eles vão ficar guardados lá dentro do osso, em volta daquela bolsa protetora. E aqui os dentes descidos, que já nasceram na boca. Essa aqui é uma radiografia panorâmica, em que a gente vê os dentes erupcionados na boca e aqui os dentes que ainda vão nascer guardados naquela bolsa protetora dentro do osso. E existe então o processo de formação do esmalte do dente, que ele é chamado de amelogênese. Amelo, que significa esmalte, e gênese de formação. E o esmalte ele é o tecido mais duro do nosso corpo. Isso devido à sua composição. Ele é composto 97% de minerais, principalmente de cálcio e fosfato. Esses dois minerais eles se combinam, formando os cristais de hidroxiapatita, e isso traz uma alta dureza para o esmalte. E apenas 3% da sua composição é água e proteínas. Então, como eu disse, o esmalte ele tem uma alta dureza, então ele é muito duro, porém ele é muito friável, ele se quebra facilmente. Com isso vocês podem pensar numa rocha. Elas são duras, mas facilmente elas quebram. E por que o esmalte não quebra quando a gente mastiga, come alguma coisa dura? Porque a dentina, ela é um tecido mineralizado também, porém ela tem menos minerais. Então ela é capaz de amortecer os impactos da mastigação e não deixar que o esmalte quebre. Então, ela promove o amortecimento e a sustentação do esmalte. Então, em conjunto, esses dois tecidos, eles trazem uma boa característica para o dente. O ameloblasto, ele é a célula que é responsável por formar o esmalte do dente. Então, é uma célula que produz o esmalte. Aqui eu trouxe uma foto histológica, em que a gente vê vários ameloblastos. Aqui o esmalte, é assim que é visto no microscópio. E o esmalte ele vai ser formado na fase de Campano, que é aquela fase que eu falei que ocorre a diferenciação celular. Então, que aquelas células indiferenciadas, elas se tornam diferenciadas com funções específicas. E essa formação, ela ocorre através da sinalização celular, que é feita através de genes. Então, existem vários genes que participam do processo de formação do esmalte. Um deles, que é muito conhecido, é chamado de AMEL-X, que ele é responsável por produzir algumas proteínas que estão presentes na composição do esmalte. Aqui é o mecanismo de formação do esmalte. A gente tem esse esquema. Então, aqui tem o esmalte lá na fase, o germe dentário, lá na fase de Campano, e aí eu trouxe um ameloblasto sozinho. O ameloblasto ele é uma célula que contém organelas celulares, então ele apresenta um complexo de Golgi. O complexo de Golgi é uma organela que ela é responsável por empacotar o conteúdo celular e liberar ele para fora da célula. Então o complexo de Golgi vai liberar grânulos de secreção. Esses grânulos de secreção contêm cristais de hidroxiapatita, que é o cálcio e o fosfato combinados, e proteínas que vão compor o conteúdo do esmalte também. E eles se organizam dessa forma, e eles vão servir como se fossem um molde para formar o esmalte, porque cada dente tem um formato. Então, eles vão se organizando de uma forma que
que vai dar o formato final do dente. Então, a gente tem os cristais de hidroxiapatita com as proteínas sobre a dentina. Mas lembra que eu falei que o esmalte ele é um tecido duro, composto por minerais. Então, essas proteínas elas precisam ser degradadas. E para isso, o ameloblasto ele vai liberar enzimas que vão degradar essas proteínas e vão liberar minerais que vão ser incorporados a esses cristais de hidroxiapatita, que vão crescer de acordo com o formato do dente e tornar o dente, então, com aquele alto conteúdo mineral, com sua alta dureza, dando aquela conformação final ao dente. Bom, então eu espero que vocês tenham entendido sobre a formação do dente, aprendido sobre as características do esmalte dentário, como que ele é formado, as estruturas que compõem o dente, e para que vocês então possam entender também um pouco mais sobre os defeitos do esmalte que vai ser apresentado na próxima aula. Essas foram as referências utilizadas. Muito obrigada pela atenção de todos. Caso alguém tenha alguma pergunta, alguma dúvida, é só mandar. Muito obrigada.